Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um episódio do Glosa Ordinária, o último episódio dedicado ao CID. Tenho comigo, como habitualmente para este ciclo de episódios, o Filipe Alves Moreira. Eu sou a Joana Gomes. Olá Joana, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então hoje vamos concluir o ciclo dedicado ao Campeador com a obra conhecida como Mocedades de Rodrigo. Então, o que é essa obra, Filipe? Bom, as chamadas Mocedades de Rodrigo, como o nome em parte indica e como nós já fomos aliás antecipando em episódios anteriores, é um texto, no caso um poema, veremos depois com mais detalhe algumas suas características formais, que se ocupa da juventude do Cid. Portanto, Mocedades, é claro, é um título convencional, como todos estes títulos são convencionais, mas indica bem o conteúdo principal do poema, que é a narração da juventude do herói. Como acontece com muitos heróis épicos e não só, já demos o exemplo noutros episódios de Jesus Cristo ou da Guerra das Estrelas, o herói é retratado na sua plenitude e depois, a posteriori, são criados episódios sobre a sua juventude ou as suas infâncias. E neste caso é isso, é o relato, principalmente é o relato das façanhas heróicas do jovem Cid, numa fase que coincide com mais ou menos os 14 anos, que na altura era considerada a passagem para a maioridade. Até é anterior, não? Porque os 14 são mesmo a marca da passagem à idade adulta, portanto antes dos 14 anos não deveria ser muito longe disso. Portanto, é também uma espécie de poema de entrada do Cid na idade adulta. Do Cid e do rei Dom Fernando, embora o poema se chame Mocedades de Rodrigo, tem não só um protagonista, mas talvez, melhor dizendo, dois protagonistas. Nesse sentido, replica um pouco aquela estrutura simétrica que encontrávamos já no Cantar de Mio Cid, em que o Rodrigo, já adulto, se opunha, digamos, ou era uns polos de força do poema, como o rei Afonso VI, certo? Certo, embora neste caso o rei Dom Fernando tenha muito mais protagonismo do que o rei, isto é, aparece mais e durante a maior parte do poema do que acontecia no caso do Cantar de Mio Cid, mas a lógica é a mesma, de facto. Certo, então, neste poema onde se narra essas aventuras do Cid na sua antes da puberdade, podemos dizer assim, ou na puberdade, como é que nós conhecemos esse texto? Como é que chegou até nós? O que é que nos podes também contar sobre isso? Pois essa, como temos visto, é sempre uma questão fundamental, a arqueologia textual, de que nós praticamente falamos em todos os episódios, porque inevitavelmente tem que se falar, que nós muitas vezes olhamos para um texto ou um manuscrito e por detrás desse texto e desse manuscrito estão outros textos, outras versões desse mesmo texto, até muitas vezes recuando décadas ou séculos. Neste caso é também isso que acontece. Quando nós falamos em Mocedades de Rodrigo, nós falamos de um texto que existe numa única cópia. Aliás, isto é outro... Exatamente, mais uma semelhança com o Cantar, não é? Exato, aliás é comum dizer-se que a literatura ibérica medieval, de uma maneira geral, tem uma tradição textual pobre, isto é, normalmente existem poucas cópias conhecidas dos textos, pelo menos dos mais antigos, e em muitos casos conhece só uma cópia. Este é mais um desses casos, tal como o Cantar de Mio Cid. Mesmo assim já não é mau, porque no caso das partições, como vimos, não há nenhum testemunho poético. Este manuscrito está datado, tem essa vantagem, do ano de 1400, portanto, que em rigor é o último ano do século XIV, embora psicologicamente tendamos a associá-lo já ao início do século XV. E esta cópia faz parte de um manuscrito que tem no início uma crónica, chamada Crónica de Castela, cujo conteúdo incorporou este poema. Portanto, depois podemos também dizer alguma coisa sobre isso, eventualmente. Este manuscrito tem primeiro uma cópia da Crónica de Castela e, na sequência, tem uma cópia deste poema de Las Mocedades de Rodrigo, sendo que
Há aí uma particularidade interessante, é que esta cópia do poema, a única conhecida como disse, começa em prosa. Portanto, aparentemente o copista terá tentado prosificar o poema, talvez para pô-lo a par da crónica que tinha anteriormente copiado, mas rapidamente terá desistido desse intento, devia dar trabalho, não sei, e a partir de certa altura, após para aí umas 20 ou 30 linhas, desistiu e copiou os versos mesmo. Digamos que a desistência dele foi arbitrária, isto é, não corresponde a nenhuma marca em particular do poema. Parece mesmo que foi o cansaço. Parece que sim. Da prosificação, de desfazer o verso, ou então também uma revolta por parte do copista de tornar um poema uma prosa, não sei. Quem sabe? Tu és alguém com o coração no verso e não na prosa. Agora, infelizmente, e tal como acontece com o Cantar de Miocide, mais uma vez esta analogia, nós não conhecemos o poema na totalidade. A parte final não se conhece, e isso tem consequências várias para a sua interpretação, como eventualmente veremos. E pelo meio também haverá algumas falhas e também não é exato que começasse exatamente no ponto em que começa hoje. Aliás, ele começa com um I, remaneció la tierra sin señor, o que pode dar a entender que haveria alguma coisa antes originalmente, embora também não fosse insólito que um texto começasse por I. Não seria muito comum, mas não seria também particularmente insólito. É uma possibilidade. De qualquer forma, não conhecemos na totalidade o poema, porque essa cópia tem uma série de falhas, isso é seguro. Agora, como disse, isto é o que nós conhecemos, portanto uma cópia do ano de 1400, mas o texto é seguramente anterior. E por detrás desta versão conhecida existem outras versões. E os estudiosos normalmente estão de acordo, embora divirjam depois entre si em relação à datação, ao contexto de cada uma dessas versões, como depois podemos ver brevemente, coincidem, no entanto, em identificar 3 camadas textuais. Uma que seria a chamada resta ou gesta das Mocedades de Rodrigo, portanto a versão original do poema das Mocedades, um poema épico, tal como o Cantar de Miocide, talvez de finais do século XIII, 1270, 1280, enfim, 1290, 1300, como digo, aí há discussões quanto a isso. Uma segunda camada, uma espécie de refundição, tal como aconteceu, por exemplo, com o livro de Linhagens de Dom Pedro, que já falámos, e com muitos outros textos da literatura medieval conhecida, é uma segunda versão, ou uma primeira refundição, que estará relacionada com a Diocese de Palência, porque aparentemente o que esta refundição fez foi, sobretudo, não terá sido só isso, mas o que salta mais à vista foi a introdução de episódios sobre a história da Diocese de Palência. Dos seus bispos. Exatamente, uma série de conflitos, num dos quais o Cid também intervém. E isto é seguro tratar-se de uma interpolação, porque se nós formos ao texto e tirarmos as estrofes dedicadas à história de Palência, o texto faz perfeito sentido. Portanto, é claramente uma interpolação e, aliás, posterior, do ponto de vista narrativo, não muito hábil. E uma interpolação, provavelmente, enfim, pelo menos toda a lógica indica, feita justamente em Palência, por algum clérigo ou alguém ligado à Diocese de Palência, numa datação também ela problemática. Há quem aponte para o início do século XIV, há quem aponte para meados do século XIV, com argumentos que têm a ver justamente com a história da Diocese de Palência e por outras razões. E, finalmente, uma terceira camada, que é aquela que nós conhecemos, que... Quer dizer, o copista ou o responsável pela versão que nós conhecemos terá também feito uma ou outra mudança, embora isso seja também discutível, nomeadamente introduzindo informações genealógicas sobre o parentesco de figuras, os antepassados, sobretudo este tipo de apontamentos, embora isso também seja discutível, não é? Portanto, 3 camadas, certo. 2 podemos dar como certas, a terceira, talvez. Mais hipotética. Então dizes-me, relativamente a essas várias versões, também se sabe que as fontes que foram utilizadas ou os textos que aparecem, que emergem neste poema são muito variados e é bastante fácil ou transparente ver com que textos é que este poema se relaciona.
O que é que poderíamos explorar essa ideia? Podemos Sim, explorar? e desse ponto de vista o poema é bastante interessante porque, contrariamente ao que acontece com o Cantar de Mio Cid e com as particiones que têm, digamos, uma base histórica forte, isto é claro com muita ficcionalização, como a questão dos infantes de Carrión, etc., e outros casos, mas cujo argumento central parte de acontecimentos históricos, o exílio do Cid, as lutas entre os filhos de Fernando I, o cerco de Zamora, etc. Neste caso, a base histórica é muito débil. E o que acontece é que o poema foi basicamente construído, pelo menos o argumento central e vários episódios concretos, retomando textos anteriores e em boa parte também justamente o Cantar de Mio Cid, ou as Mocidades as Particiones, ou também o poema de Fernão González, porque cá no início, depois já lá vamos, uma parte genealógica do Cid e do rei Dom Fernando. Portanto, o poema pega nesses poemas anteriores, adapta-os e reformula-os e mistura-os, reaproveita os episódios em relação a outras personagens, o que faz, por exemplo, com que o rei Dom Fernando, que como disse é um dos personagens centrais justamente com o Cid, tenha como corte local onde normalmente está a sua corte a cidade de Zamora, o que é um dado não histórico, mas que estará relacionado com a importância que Zamora tem nas particiones, por exemplo. Sim. E também os irmãos que são dados como irmãos do Fernando, que é um Afonso, que é completamente errado, e um Garcia, esse sim, irmão mais velho do Fernando. Mas também há outra diferença que, relativamente ao uso portanto, dos textos e ao diálogo, se quisermos assim, com a tradição textual anterior, é que neste caso falamos de textos escritos, ou seja, dos quais conhecemos outras versões escritas, por oposição às particiones e ao Cantar de Mio Cid, que seriam, digamos, escritos a partir de versões orais, as quais obviamente não teremos nunca acesso. E isso também achas que é uma distinção meramente casual ou é também uma distinção que reflete uma passagem do tempo, ou seja, no século XIV o modo de escrita estaria já um pouco mais... Pronto, teria mudado relativamente a esses textos anteriores? Sim, essa é uma das questões que estão em cima da mesa. É comum dizer-se que estas Mocidades de Rodrigo representam a chamada épica tardia e que teria em relação à épica mais antiga algumas diferenças. Uma delas justamente essa, isto é, o peso da produção escrita teria desde o início mais importância do que em relação a textos anteriores, embora, como digo, isso também seja discutível, porque também há quem veja no Cantar de Mio Cid esse tipo de lógica em relação a crónicas latinas, de que já falamos, e em relação a outro tipo de documentação, mas é também viável dizermos que sim, manifesta aqui um maior peso da tradição escrita, se quisermos não propriamente letrada, mas também em parte, mas escrita. E por outro lado, essa questão da ficcionalização seria também uma característica da época mais tardia, por oposição à tal base mais histórica de partida das produções anteriores. Ou seja, estamos a meio caminho entre a épica medieval no stricto senso e quase o romance de cavalaria, não é? É verdade, é exato, é uma boa forma de colocar a questão. É exatamente isso. Mas pronto, seja como for, estamos perante, apesar dessa introdução em prosa que tu já mencionaste, estamos perante um texto em verso, com uma estrutura formal não muito distinta de outros textos da época ou um pouco anteriores, e também podíamos falar um pouco sobre essa questão da estrutura formal das Mocidades. Sim, que é exatamente a mesma da que vimos para o Cantar de Mio Cid, e supostamente seria também das particiones e de outras produções épicas, ou seja, é um poema constituído por versos longos, com uma cesura a meio, versos irregulares, aparentemente, isto é, sem que haja um número igual de sílabas de verso para verso, com rima assoante, portanto, rimando as vogais finais, as vogais tónicas, e os versos agrupam-se em lesse de acordo com a terminação. Portanto, versos terminados, por exemplo, em a, depois versos terminados em ia, ou o-i, e-a, enfim, etc. Sendo que, em princípio, cada conjunto de versos com essa terminação, portanto, cada lesse, tem uma unidade temática, embora creio que no caso das Mocidades isso não é tão
bem, tão visível, pelo menos como no caso do Cantar de Miocide. Ok, obrigada. Acho que ficou bastante claro. Para quem gostar de poesia medieval, tivemos aqui uma lição em métrica e em rima. E agora vamos voltar a nossa atenção um pouco mais para o conteúdo das Mocedades. E, neste caso, eu perguntar-te-ia, falamos da estrutura formal do poema, portanto, como tu já definiste muito bem, mas uma das questões também que tem suscitado a atenção dos estudiosos que se observaram este poema é a questão da estrutura narrativa. Parece que há aí opiniões divergentes, que é o que a gente gosta. É, exatamente. Não, neste ponto da poesia épica, não só, mas muito particularmente na poesia épica castelhana, consenso é tudo o que não existe. E ainda bem, de facto, é como diz, é disso que nós gostamos, não é? É a polémicazinha. É a polémicazinha. E neste caso existe uma velha polémica, ou se não polémica, pelo menos opiniões divergentes. Às vezes polémicas, outras vezes não tanto, mas opiniões divergentes sobre o tipo de estrutura deste poema, estrutura narrativa, se quisermos, de conteúdo e não formal no sentido mais imediato do termo. Porque há uma visão que diz que este poema tem uma estrutura sequencial. Quer dizer, um pouco como o Cantar de Miocide, os episódios sucedem-se com uma determinada lógica narrativa. Sim, causa e efeito, não é? Causa e efeito, exatamente, tal e qual. Portanto, se quisermos uma narrativa tipo clássico, de acordo com essa visão, nós teríamos inicialmente uma descrição genealógica dos antepassados do Cid e do rei Dom Fernando, que são os protagonistas do poema, como já disse, e sendo que essa introdução genealógica também tem determinados sentidos, depois podemos ver com mais detalhe. Depois trata dos primeiros feitos do Cid, dos primeiros feitos do rei Fernando, que a dada altura se cruzam, e a partir de certa altura, e de um acontecimento muito importante, que é o Cid mata um rival do pai, um rival da família, que é pai de uma tal Ximena Gomes, que é a mulher dele, como vimos no Cantar de Miocide e nas Particiones, a célebre Rimena. Depois desse acontecimento importante, a Rimena, de forma que pode parecer aos nossos olhos um pouco inusitada, vai pedir justiça ao rei, ao jovem rei Fernando, e exige casar-se com o Cid, que pode parecer um pouco estranho, mas funciona como reparação, e também um pouco aquela ideia de que a mulher precisa de uma figura masculina, etc. E terá eventualmente outros sentidos mais profundos, enfim, isso também é uma questão polémica. E aí o Cid diz que não aceita casar com ela, nem beijar a mão ao rei Fernando, portanto nem se reconhecer como vassalo do rei Dom Fernando, até vencer 5 lides campais, portanto 5 batalhas. E, de acordo com esta visão, portanto, que tem do poema como uma narrativa sequencial, daí até ao final o que nós teríamos seria essas 5 batalhas. Portanto, o Cid venceria sucessivamente 5 batalhas, após as quais casaria com a Rimena. Isso, aí também depois há divergência entre quem defende esta visão, seria o final do poema ou não, mas a estrutura será basicamente esta. Antecedentes do Cid, antecedentes do rei Fernando, primeiros feitos do Cid, primeiros feitos do rei Fernando, que se cruzam nesse momento em que o Cid mata o pai da Rimena e esta exige vingança, casando-se com o Cid recusa e diz que só fará isso e beijará a mão ao rei depois de vencer 5 batalhas. Daí até ao fim seria a história dessas 5 batalhas e o casamento com a Rimena. Esta é a visão que acha que o poema tem uma estrutura sequencial. E deste ponto de vista, até também, mais uma vez, há alguma semelhança com o Cantar de Miocide, não de forma tão estruturada, mas alguma semelhança no sentido que essa questão das 5 batalhas acaba por funcionar como uma espécie de segunda narrativa, tal como a questão do casamento das filhas do Cid, uma espécie de segundo argumento que aparece a partir de certa altura e que daí até ao fim do poema é desenvolvido. Aqui, de acordo com esta visão, essa questão das 5 batalhas cumpriria um pouco também essa função. E tem uma semelhança também com o Cantar das Particiones, no sentido em que a Rimena é muito semelhante, ou os pedidos da Rimena, o modo como ela pede é muito parecido com a intervenção da Urraca, quando o Fernando se esquece de lhe dar uma herança. No fundo, o que caracteriza as duas figuras é o desamparo em que uma e outra são lançadas. Exato. E que é necessário reparar, digamos sem assim. dúvida. Embora, no caso da Urraca, ela tem protagonismo até ao fim, aliás, adquire cada vez mais protagonismo, e a Rimena faz isso e desaparece de cena depois.
É como se fosse um catalisador da ação. Ou seja, o móvel para trazer o Cid e o rei Dom Fernando para a mesma ação. Exato. Enquanto que nas partições o Urraca é protagonista. Sim. Quer dizer, não sabemos se depois no final haveria qualquer outra... Bom, mas não adianta especular no que teria sido. Sim, se quiserem ter outras mocidades, é deitar a mão à caneta e escrever umas novas mocidades. Então... Mas isso, portanto, isso é a visão dos que acham que o poema tem uma estrutura narrativa sequencial, uma sucessão de episódios, causa e efeito, o episódio antecedente explica o sequente, está relacionado com etc. Depois há uma visão diferente, que tem sido advogada sobretudo por um grande estudioso argentino, Leonardo Funes, que acha que o poema não tem este tipo de estrutura, tem aquilo que eles chamam uma estrutura fragmentária. Fragmentária e repetitiva neste sentido. O que o poema é um conjunto de episódios que têm basicamente o mesmo tipo de estrutura, que é uma oposição entre uma figura de autoridade e um rebelde a essa figura, e esse esquema vai sendo repetido constantemente, encarnado por várias figuras, várias personagens até ao fim, sem que haja uma sequência linear, tal modo que a questão das 5 lides, que para a primeira perspectiva é a questão central da estruturação do poema, nesta perspectiva fica absolutamente secundarizada. E quando nós vemos o poema tal como nós o conhecemos, depois do Cid fazer esse voto, ele vence uma primeira lide com alguém que desafia o rei Fernando, depois há uma segunda lide com Mouros ou vice-versa, e depois nunca mais se fala na questão das 5 lides. E, de acordo com os que acham que o motivo das 5 lides é estruturante e a narrativa é sequencial, isso é assim porque se perderam essas partes, de acordo com esta perspectiva, advogada sobretudo por Funes, a questão não é essa, a questão é que as 5 lides são um motivo, não têm uma importância narrativa, são simplesmente um motivo que aparece ali e que depois não é retomado porque não tem verdadeiramente esse tipo de importância narrativa. O que interessa é uma espécie de variação sobre um tema. Portanto, o poema aqui, nesta segunda perspectiva, é visto não como uma sequência, não como uma progressão linear, mas como variações sobre um tema. O tema da rebeldia contra uma figura de autoridade que vai sendo em diferentes formas. Eu talvez me inclino mais para a primeira, mas eu tenho porque, quer dizer, mas eu tenho uma mente assumidamente estruturalista, por isso é normal que me incline para a primeira. Não, eu até era nessa questão da rebeldia, mas se calhar comentamos depois de... Pois, também, exato. É que não tenho bem a certeza se o Cid é assim tão rebelde. Mas vamos falar disso. Não sei se ele é uma alma rebelde. Então, acho que agora, se calhar seria importante focarmos a nossa atenção na nossa personagem, não é? No Cid, e lançar a pergunta: que Cid então temos aqui? Pois, e justamente tem a ver com aquilo que já íamos mais ou menos antecipando. Normalmente, nós aliás nos outros episódios resumimos mais ou menos, com algumas divergências, também faz parte, o Cid no Cantar de Mio-Cid será o fiel vassalo, nas particiones ou o fiel conselheiro ou o vassalo conselheiro, mas isso também as duas, uma faz parte da outra. Aqui o que normalmente se diz, a expressão que normalmente se usa é o vassalo rebelde. Mais uma vez a questão do vassalo, o Cid, claro, o Cid é a relação do Cid em todos estes textos, o eixo central é a relação do Cid com os reis, de reis diferentes, não é? O Afonso VI no caso do Cantar de Mio-Cid, Fernando I e Afonso VI, Sancho II no caso das particiones, Fernando I no caso das mocidades, devido à ordem inversa da vida do Cid e da sequência dos poemas, mas é sempre esse o foco da atenção, e aqui normalmente usa-se a expressão vassalo rebelde, inclusive às vezes chama-se a colação uma expressão que aparece no poema que é colocada na boca do próprio Dom Fernando, que se refere ao Cid como sendo el soberbio castellano. E essa é um pouco a imagem que acaba por ficar colada ao Cid. Agora, eu diria que isso será e não será assim. Isto é assim até certa altura do poema e deixa de ser assim a partir de certa altura do poema. Ou seja, eu diria que, e deste ponto de vista as mocidades são bem diferentes, enfim, pelo menos de acordo com esta leitura, podemos depois também conversar sobre isso,
são bem diferentes do Cantar de Miocide e das particiones, porque quer no Cantar de Miocide, quer nas particiones, o Cid é o mesmo de início ao fim. No caso do Cantar de Miocide até há alguma mudança na figura do rei Afonso VI, como vimos, não é? Vai-se apercebendo que errou, não foi propriamente justo, mas no caso das particiones o rei Dom Fernando vai hesitando, enfim, vai perdendo capacidades, etc. Mas o Cid é o mesmo de início a fim. Não há mudanças ali, nem no Cantar, nem no Cantar de Miocide, nem nas particiones. Aqui, eu diria que há dois Cids. Há o tal Cid rebelde, soberbio, etc., até certa altura, e na parte final do poema, o Cid já é diferente. O que poderá estar relacionado também com essa questão da passagem à idade adulta, porque isto também podemos ver aqui neste poema, e alguns estudiosos também têm ido por aí, uma espécie de poema de iniciação. Quer dizer, quer o Cid, quer o Dom Fernando, porque é preciso dizer que o Dom Fernando também é uma criança. Também é jovem. É claro que isso é absolutamente anti-histórico, mas, enfim, como dissemos, este poema, do ponto de vista histórico, é praticamente todo para esquecer. Tirando um ou outro apontamento, é tudo absolutamente ficcional e construído a partir de outros textos e motivos literários, etc. Mas quer o Cid, quer o Dom Fernando, são figuras que passam à idade adulta e que se transformam. E o Cid transforma-se, deixa de ser o vassalo rebelde a partir de certo momento esse que é a investidura, ou seja, a entrada na cavalaria dele e depois do rei Dom Fernando. Sim, eu ia só comentar nisso que tiveste a dizer, que me parece que aquela recusa também dele beijar a mão ao rei Dom Fernando também tem a ver com exatamente esse estatuto de imaturidade que ainda caracteriza os dois. Como se o Cid sentisse que ainda tinha que provar por armas a necessidade, ou seja, a capacidade que ele tinha para ser um vassalo, porque se o que caracteriza o aristocrata perfeito é a sua proeza guerreira e a sua sabedoria no conselho, é quase como a prova de que ele precisa de fazer todas aquelas batalhas é uma prova da sua sabedoria, ou seja, da sua maior maturidade. E é ele que quase diz ao rei que tem que fazer essa prova de cavalaria, portanto mostrando também que em termos de sabedoria ele está um pouco, talvez mais maduro do que o rei, para usar esta terminologia digamos, do Bildungsroman. Exatamente, que é uma expressão que ocorre, ou seja, romance de formação, sim. Que é muito tipo século XIX, XX, mas que se aplica um pouco retrospectivamente a este tipo de narrativas, sem dúvida. E com um acontecimento central que é a investidura cavaleiresca. Quer dizer, o ponto central aqui também parece-me que uma coisa é o rei Dom Fernando que não é cavaleiro, outra coisa é o rei Dom Fernando que já é cavaleiro. E é expectável que o rei seja armado cavaleiro, é como se a função régia só ficasse completa depois de o rei ser armado cavaleiro. Sim, e com uma ligação muito clara também do poema a Santiago, que é citado inúmeras vezes, não só como um referente geográfico, quando se pretende definir a Espanha de Santiago a Aspa, mas também como o sítio onde ocorre essa transformação do rei num rei cavaleiro e do próprio Cid num aristocrata cavaleiro, digamos assim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, também para se compreender um pouco melhor essa mudança e essa relação e todos esses eixos de significado, importa também dizer alguma coisa sobre os antecedentes, não é? Porque de facto o poema, desde o início, como disse no resumo inicial, vai encenando este tipo de oposições e de lógicas. Porque no início, como disse, começa com uma genealogia do Cid e do rei Dom Fernando, e pode pensar-se que essa genealogia é simplesmente informativa, simplesmente diz quais são os antepassados do Cid e quais são os antepassados do rei Fernando. Na verdade não é bem isso, não é só isso, é muito mais do que isso. Esta introdução inicial, ou estes episódios iniciais, que ocupam até cerca de 15-20% do poema conhecido, portanto até tem ocupam um espaço significativo, têm, no fundo, 2 ou 3 funções importantes. O poema começa com o rei Pelaio, não sabemos se a versão original ou se mesmo a versão que nós conhecemos começaria previamente, como disse, com a tal questão do Era Manasciona Terra Sim Senhor. Começa com o rei Pelaio e depois passa para uma história muito famosa que são a dos juízes de Castela. Sim, o rei Pelaio das Astúrias, o vitorioso de Covadonga, exatamente. Só para situar os nossos ouvintes. Que convém sempre, exatamente, Sim. convém sempre, é indispensável.
Sim, o Pelaia Montesino, como também era conhecido em alguns textos, e este é um deles, mas a importância aqui é assim, portanto, havia a visão, penso que muitos dos nossos ouvintes terão mais ou menos interiorizada uma narrativa histórica comum, que é de que os muçulmanos, enfim, os mouros ou os berberes islamizados invadiram a Península Ibérica no início do século VIII, conquistaram grande parte do território, exceto ali um rincón nas Astúrias, enfim, Astúrias, Cantábria, alguns por ali, País Basco, enfim, o que seja, não é? Porque isso, alguns ali pelo norte, chamemos Astúrias, Cantábria, País Basco, se calhar também tudo isto é polémico, mas alguns por ali. Sim, no norte da península, pronto. No norte montanhoso da península. No norte montanhoso da península, exatamente, em que estariam acantonados, enfim, ou também depois aqui, ou visigodos, nobres visigodos, ou isso também é uma velha questão. Mas teremos um episódio dedicado a essa questão, isto, sem dúvida. Mas, digamos, a narrativa tradicional é que seriam visigodos e iniciariam a partir daí a chamada e célebre Reconquista. Portanto, reconquistariam a Espanha para os cristãos e seria estabelecida uma relação de continuidade entre o reino visigodo e esse reino das Astúrias e, sequentemente, León, Castela, etc. Os restantes reinos, sim, continua. Os restantes reinos peninsulares. Com essa particularidade de que os muçulmanos levaram para aí uns 50 anos a dominar a península e depois os cristãos levaram 500 a recuperá-la. Há quem diga que tiveram ajuda dos visigodos. Pois, enfim, de alguns visigodos. Isso para outro episódio. Mas esta, digamos, a narrativa, por assim dizer, tradicional e é uma narrativa que foi forjada já na Idade Média, já em crónicas do século IX, X, isso acontece e ao longo dos séculos foi comum uma série de crónicas ou de textos literários de vários tipos defender esta perspectiva, mas esta perspectiva é uma perspectiva sobretudo típica, digamos, do poder central da Península Ibérica, com aspirações a hegemónico, por assim dizer, não é? O tal reino de Leão, depois de Castela, Castela-Leão, porque em zonas, vamos dizer, periféricas havia uma espécie de narrativas alternativas. E uma dessas narrativas alternativas, e isto parece uma digressão larga, mas vão ver que voltamos já aos carris, uma dessas narrativas alternativas era a tal história dos juízes de Castela. O que é isto dos juízes de Castela? É que surgiu a dada altura uma historieta, de acordo com a qual, a história na verdade também tem duas versões. Numa das versões morreu um desses primeiros reis das Astúrias, sem descendência. Portanto, acabou aí a tal linha de sucessão que vinha dos visigodos e os castelhanos, estando sem rei, elegeram 2 juízes. Aqui os ouvintes podem fazer uma associação com o livro bíblico dos juízes, que é aquele momento da história do povo israelita ou hebreu, em que não há um poder central, digamos, unitário no povo israelita e são eleitos juízes que cumprem essa função. Portanto, aqui é um pouco essa mesma lógica. Portanto, não são reis, não são propriamente condes, são juízes, portanto, que cumprem temporariamente a função de governo numa determinada comunidade e, de acordo com essa versão, portanto, depois a partir daí esses juízes teriam descendentes e esses descendentes iriam dar origem aos reis ou iriam consagrar com os reis dos reinos ibéricos. Uma outra versão que é que aparece nas mocidades nesse momento inicial é que os castelhanos eram oprimidos pelos leoneses. Portanto, os leoneses, enfim, sucessores do reino dos Astúrios, portanto, o reino dos Astúrios que terá começado nesse tal norte montanhoso, depois passou para León, um pouco mais a sul, e por isso falar-se a partir desse momento reino de León. E de acordo com esta segunda versão da história dos juízes, que é a que aparece nas mocidades, os castelhanos seriam excessivamente oprimidos pelos leoneses, pelos reis de Leão, revoltar-se-iam contra a autoridade dos reis de Leão e escolheram 2 juízes
para governar a sua terra. Ou seja, temos aqui já uma das primeiras oposições, ou uma oposição que as mocedades encenam. A oposição entre leoneses e castelhanos. Exatamente, que é uma oposição que ao longo do poema, pelo menos até ao episódio final, de que depois eventualmente falaremos, é retomada, é encarnada por uma série de figuras. Os juízes desde logo, depois o célebre conde Fernão González e depois o próprio Cid no momento inicial. Mas esta história dos juízes nas mocedades cumpre uma outra função, portanto, não só esta de pôr em marcha essa oposição de leoneses castelhanos, mas também uma função genealógica importante, é que o que é dito é que desses dois juízes, de um descende o Cid, do outro descende o rei Dom Fernando. O que significa que, do ponto de vista genealógico, estão na mesma linha, digamos assim. Não há um que tenha maior legitimidade que o outro. Mais legitimidade que o outro. Exatamente. Cumpre também essa função importante. Apesar de um ser rei e o outro ser cavaleiro. Em termos, no que respeita aos seus antecedentes, eles partem de um estatuto igual. Então, portanto, temos esse grande preâmbulo onde se retrata a história de Espanha, podemos dizer assim, do ponto de vista das genealogias do rei Fernando e do Cid, e depois os vários episódios onde o Cid tem essas batalhas. O Cid e os seus seguidores. Primeiro os seus antepassados, depois o próprio Cid. Os castelhanos que são caracterizados como as figuras que combatem ativamente, não só para se libertarem dessa opressão leonesa, mas também os melhores combatentes contra os muçulmanos ou contra os mouros, certo? Sim, certo. Até que existe o tal episódio do voto das 5 lides, que terá consequências estruturais ou não, e até, sobretudo, que acontece o momento em que o Cid, o tal vassalo rebelde que recusa a beijar a mão ao rei enquanto não fizer essas 5 lides, etc., diz que o rei tem que ser armado cavaleiro. E aí o rei vai em peregrinação a Santiago. Infelizmente nós não temos essa parte do poema, mas percebe-se que houve ali uma falha, mas há referências a isso, portanto isso estaria seguramente lá. O rei vai em peregrinação a Santiago com o Cid que já tinha sido previamente armado cavaleiro, agora é a vez do rei, sendo que aqui é interessante porque, já agora só um pequeníssimo excurso, noutros textos diz-se que o rei Dom Fernando armou o cavaleiro Cid, nomeadamente na conquista de Coimbra, também será um dado anti-histórico, claro, mas que também reforça a relação entre eles, mas de forma muito diferente da que neste texto acontece. Neste poema, na versão conhecida, o Cid é armado cavaleiro e depois sugere fortemente o rei a que seja também armado cavaleiro. E quando o rei é armado cavaleiro em Santiago, como digo, essa parte não se preserva, mas há referências a isso, seguras, na parte que se conhece, a partir daí a atitude do Cid muda. O Cid passa a ser, pelo menos eu diria, mais uma vez o vassalo fiel. E acontece algo muito importante que mostra bem a mudança de atitude na parte final do poema. É que a parte final do poema, tal como nós a conhecemos, é ocupada por um desafio, vai lá entre aspas, não é bem um desafio, uma espécie de ultimátum. Ultimátum inglês. Exato. Os poderes, enfim, com todas as aspas do mundo, mas também nós temos assim um espírito um bocado de ligeireza. Sim. Temos um espírito um bocado de ligeireza, portanto vamos também dizer estas coisas. O que é que tu vais dizer, a União Europeia? Não, os poderes imperialistas do momento. Pensei que ia dizer a União Europeia. Os poderes, portanto, o papado, o império, isto é, o imperador da Alemanha, o do Sacro Império, e o rei de França, que, à boa maneira francesa, aspira a ser... Estamos a brincar. O ex-franco-alemão, portanto. Não, mas é isso. Portanto, os herdeiros do Carlos Magno, no fundo, os herdeiros do Carlos Magno. E, claro, e o poder espiritual. E o papado lançam uma espécie... Portanto, essa coligação do rei de França, do imperador da Alemanha e do papado lançam uma espécie de ultimátum ao rei Fernando para que ele se reconheça como seu tributário / vassalo.
Essa palavra é muito importante, ainda bem que a referiste, porque é exatamente a mesma palavra que é utilizada quando se pretende libertar Castela da autoridade leonesa. Exatamente. Portanto, é um poema sobre libertação de tributos, ou seja, descida de impostos. Estamos a brincar. Exato, e autonomização. E autonomização. Claro que isto, como estarão a imaginar, o poema também por isso presta algumas leituras de tipo, sei lá, nacionalistas, que também tiveram a sua voga e que são um pouco anacrónicas, mas que percebe-se que seja levado por aí, não é? Digamos, a resistência dos castelhanos à opressão leonesa. Certo. E a resistência da Península Ibérica à potencial opressão, enfim... E quase uma resistência dos não-reis, ou seja, das figuras não-régias, a esse poder régio, porque também temos essa oposição, não é? No caso, sim. Portanto, é um intercruzar de oposições, mas também, ao mesmo tempo que temos isto, temos também alguns paralelismos. E quando estavas a falar dos juízes de Castela, não pude evitar pensar o seguinte, que o poema passa quase como se fosse uma espécie de Antigo Testamento dos juízes para os reis guerreiros. Exato. Portanto, do juiz ao cavaleiro. É. E nesse sentido temos também uma evolução do que se pode considerar a visão política do que este poema propõe para a Espanha, para a história da Espanha, que é precisamente começar com uma autoridade quase de caráter bíblico, com uma autoridade jurídica, por assim dizer, e depois uma autoridade guerreira que é quase imposta ao próprio rei. E cavaleiresca, isso é uma diferença fundamental, é que no caso, por exemplo, para falarmos só dos textos de que temos vindo a falar neste ciclo, este rei Dom Fernando é o primeiro rei que é cavaleiro. Cavaleiro no sentido de ter entrado na ordem de cavalaria, ter formalmente aderido à ordem da cavalaria, com o ritual de investidura e tudo isso. Nem o rei Dom Afonso VI no Cantar de Meu Cid, nem nenhum dos reis no Cantar de las Particiones eram cavaleiros. Também em parte porque foram elaborados numa época em que as próprias ideias de cavalaria como instituição, como ordem, uma espécie de ordem, digamos, similar à ordem sacerdotal, por analogia, de uma ordem laica ao religioso, que a cavalaria nesse sentido é uma instituição, uma ordem. Na época em que o Cantar de Meu Cid e as Particiones foram elaborados, essas ideias estavam a começar a entrar em Castela, ou na Península Ibérica. E no caso, quando as mocidades foram, ou no final do século XIII, ou no século XIV, em algum momento escritas, e as diferentes versões, essas ideias já estavam muito presentes. Por isso o rei aqui é um rei cavaleiro, faz parte da ordem da cavalaria. Sim. E nos textos anteriores não, e isso é também uma grande diferença, de facto. Sim, é muito significativo dessa mudança de mentalidades. Então, eu, para terminar, perguntar-te ainda como é que acaba o poema, porque acho que os nossos ouvintes também estão cheios de vontade de saber. E até porque há episódios engraçados aí. Bom, infelizmente, como creio que disse no início, nós não sabemos exatamente como acaba, porque falta o finalzinho. Mas não acaba mal. Não acaba mal, acaba de forma... Bom, não acaba mal, depende do ponto de vista, não é? Para o papado e para o imperador. Estamos a revelar demasiado. Não acaba mal para o ponto de vista, digamos, ibérico, espanhol, castelhano, de que o poema é feito. Porque há esse desafio, há esse ultimátum do papado, essa coligação entre o papado, o imperador e o rei de França, que intimam o rei Dom Fernando a reconhecer-se como seu tributário, como seu vassalo, portanto uma menorização do rei de Castela e Leão face a esses poderes europeus. Isso não é bem aceito, o Cid toma a dianteira nesse processo e incita o rei a ir combater ativamente contra esses poderes. Então o Cid, o rei e uma série de outros cavaleiros castelhanos, leoneses, porque depois tem uma espécie de concórdia nacional, entre aspas, que é a velha questão também do inimigo externo, não é? Sim. Que acaba por unir os castelhanos e leoneses, que vão hostilmente... entram hostilmente pela França adentro, vão desafiar o papado, o Papa, o rei de França e o imperador, e há uma série de combates não propriamente com o Papa, enfim, não imaginemos o Papa andar à espadeirada, embora tendo em conta o espírito do poema até nem fosse surreal, mas não é isso que acontece. Mas há uma série de combates com nobres, sobretudo franceses, um dos quais, e é praticamente a cena final do poema, tal como nós o conhecemos, claro,
acaba com a vitória do Cid, portanto o Cid derrota esse campeão Conde de francês, Savoia. exatamente, e esse conde tem uma filha e o Cid diz essa filha deve ir para o rei Fernando, o rei Fernando deve para que o rei Fernando embarregane a França. Isto é, como estarão a imaginar, enfim, é isso, para que embarregane a França, não é? Portanto, para que faça um filho bastardo, eu até expressões mais fortes, não é? Sim. Mas literalmente é para que o rei embarregane a França. E dessa relação mas esta ligação também entre os textos, mais uma. Portanto, o rei acaba por ter uma relação com essa filha desse conde francês. Isabel. Exato, embarregana simbolicamente a França. E dessa relação terá saído o tal Dom Fernando, filho bastardo do rei, que nas particiones, como nós falamos, aparecia o tal Dom Fernando que aparecia quando o rei estava o Dom Fernando que tinha todos aqueles cargos que era abade, não sei de quê, bispo, legado do Papa, da ordem não sei de quê, tudo e mais alguma coisa. E provavelmente as mocidades sendo posteriores aproveitaram esta figura deste tal suposto bastardo do rei e, assim como criaram ficcionalmente os episódios da juventude do Cid e do rei Dom Fernando, criaram esse episódio para explicar como é que esse indivíduo surgiu. E foi deste tal embarregamento da França. Digamos, o criador ou os criadores das mocidades podiam não ser muito bons a prosificar, não sabemos quem é que prosificou também, mas vamos supor isso, mas eram muito bons a reciclar personagens. Muito. Davam nova vida a personagens já existentes. Eu queria, antes de pedir depois para leres um excerto das mocidades, queria só fazer um apontamento que tem que ver com o que neste período era considerada, portanto, a Espanha. Já falamos nisso noutros episódios. A Espanha era toda a Península Ibérica, portanto não correspondia ao que é hoje atualmente o território espanhol. E como tal, os portugueses também estavam incluídos nessa Espanha. E justamente, nem é o caso único, as mocidades também contam com a participação dos portugueses em dois momentos. Um é no julgamento dos condes traidores, juntamente com os galegos. Sim, e aqui... o que é, mais uma vez, um episódio certamente construído com base nas célebres cortes de Toledo, do Cantar da Miocide, onde aparece o Conde Dom Henrique e o Raimundo. Exatamente, ou seja, é quase uma reciclagem do século XIV de toda a literatura anterior. É cruzar fontes distintas, criar um híbrido que até é bastante coerente, tendo em conta a origem diversa e dispersa de todos estes testemunhos. Mas então, os tais galegos também aparecem depois nessa ida, os galegos e os portugueses, desculpem, nessa ida à França, com o rei Dom Fernando. Portanto, Portugal também estava incluído, um bocado como a Armada Invencível, mas noutro contexto. Sim, e lá está, são as ironias da questão, ou seja, do ponto de vista castelhano-cêntrico, se quisermos, que é o do poema... os castelhanos lutam contra a opressão leonesa e contra depois a opressão, vamos dizer, europeia, mas ironicamente depois incluem os portugueses e os galegos todos. Numa perspectiva, entre aspas, bastante imperialista. Assim. Portanto, combatendo o imperialismo, são bastante imperialistas, mas isso é sempre assim. É sempre assim. Depende sempre da perspectiva. De quem é que... De quem impera e de quem é imperado, digamos. Mas curiosamente, e já agora também só um apontamento, digamos, esta estrutura de alguém ir combater o imperador, o papa, o tal poder externo, foi aplicado também ao personagem portuguesa. Podemos aqui também fazer uma ligação com outro episódio das genealogias. Nos livros de linhagens há uma historieta que se conta de um tal Soeiro Mendes, um nobre português, bastante português, isto é, enfim, portucalense. Dos finais do século contemporâneo do Conde Dom Henrique e da Dona Teresa, de quem se contam os livros de linhagens, que tirou o feudo da Espanha. Portanto, isto é, foi a Roma, supõe-se combater o Papa, enfim, esses poderes instituídos, para libertar a subjugação, ou suposta subjugação da Península Ibérica a esses poderes instituídos. Portanto, faz o que o Cid e o rei Dom Fernando fazem no poema das Mocidades. Poderia o autor das Mocidades ter conhecido essa narrativa sobre o Soeiro Mendes?
ou vice-versa. Ou vice-versa. Digamos que, enfim, é um bocadinho mais verosímil o Cid ou o rei Dom Fernando fazerem isso do que o Soeiro Mendes da Maia, um tipo vir lá da Maia de Santo Tirso e ir a Roma. Enfim, não será tão verosímil. Claro que também não aconteceu no caso do Cid e do Dom Fernando, mas é um bocadinho mais verosímil. Mas há uma percepção clara de que, portanto, que esses poderes externos à Península Ibérica são poderes, digamos, hegemónicos e que pretendem exercer uma espécie de autoridade que não era bem vista na Península Ibérica. Exatamente. Isso pelo menos podemos dizer. Sem dúvida. E não distingue entre poder espiritual e poder secular, digamos assim. Não propriamente. É como se fossem dois braços, o braço armado, digamos, o braço espiritual. Agora, isso daria também todo um episódio que é o contexto disso, porque, quer dizer, digamos que há duas leituras possíveis aqui, porque também se poderão pensar os ouvintes, então, mas como é que isto surge? Isto é, como é que vem esta questão da submissão da Espanha aos poderes instituídos no centro-norte da Europa? Vem de onde? Qual é o contexto disto? E podemos falar, no fundo, há um contexto mais geral e haverá depois contextos específicos. Contextos específicos têm a ver, aliás, também com a datação do poema. Em alguns momentos concretos da história de Castelo e Leão houve alianças / intervenções francesas, nomeadamente em dois momentos nesta época. No final do século XIII, quando o rei Dom Afonso X foi deposto pelo filho, Sancho IV, tinha havido previamente uma questão sucessória, porque tinha morrido o filho mais velho do Afonso X, e havia a questão de quem é que devia suceder ao Afonso X, se era o neto, portanto o filho mais velho do filho mais velho, ou se era o segundo filho, o Dom Sancho. E o neto do Afonso X tinha casado com uma senhora da Casa Real Francesa, e os franceses, por via disso, ou a Casa Real Francesa, apoiavam essa facção, não é? Exatamente, claro. E combateram a facção do Dom Sancho IV, que depois foi rei. Portanto, foi um momento de intervenção francesa na Península Ibérica, e depois há um segundo momento, muito talvez mais conhecido, que é o da famosa Guerra Civil entre o rei Dom Pedro I e o Dom Henrique de Trastamara, depois Henrique II, em meados do século XIV, portanto 50, 60 anos já depois. No contexto da Guerra dos 100 Anos. Exatamente. Exato. Em que há uma ligação, Dom Pedro aliado dos ingleses, Dom Henrique aliado dos franceses, e a Península Ibérica entra nesse xadrez de luta hegemónica entre a França e a Inglaterra, ou entre a Casa Real Francesa e a Casa Real Inglesa, e esse sentimento, vamos dizer, entre aspas, anti-francês, França, papado, mas muito anti-francês, poderá ter essas explicações contextuais. E depois há ou essa do final do século XIII ou essa de meados do século XIV, porque, como disse no início, a datação concreta do poema e da versão conhecida é polémica. E depois uma questão mais geral, que é se teoricamente, repare, havia o Sacro Império, teoricamente eram sucessores dos imperadores romanos, teoricamente, claro, não é? Teoricamente, descendentes do famoso Carlos Magno, o primeiro intitulado como tal, ou pelo menos com mais força. E a questão é, se há um imperador, teoricamente, os reis são ou são de alguma forma subordinados a esse imperador. Aparentemente, na Península Ibérica, a questão nunca se colocou com muita força. Isto é, os reis da Península Ibérica seriam percepcionados como vassalos do imperador, isso não se colocou aqui muito. Mas, teoricamente, a questão estava lá ou poderia colocar-se. Certo. Então, para terminar o episódio e para terminar este ciclo dedicado ao Cid, que espero que tenham gostado, vamos ler uma parte do poema. Cada um escolhe uma partezinha. Eu vou ler a parte das queixas da Dona Rimena. Pois essa é mais... mas então, só antes disso, só um último apontamento, porque... Sim. Nós chegamos a planear, e um dia talvez falemos disso, falar depois da posteridade do Cid, porque isso é depois mais 1000 horas. Mas este poema das Mocedades fica só este apontamento que os três textos em vulgar de que falamos, todos eles tiveram grande importância em recriações futuras da figura do Cid. Mas talvez mais este das Mocedades, porque este poema das Mocedades, que foi também prosificado em crónicas, como brevemente aludi no início, deu origem no século XVII a uma peça de teatro muito famosa, justamente chamada Las Mocedades del Cid, de um tal Guilherme de Castro, do início do século XVII, que, por sua vez, foi, digamos, o modelo ou a inspiração
o texto subjacente a uma não menos famosa peça do Corneille, Le Cid, que provocou um debate imenso, porque era um tipo que fazia uma tragicomédia, com personagens medievais e não com personagens da época clássica, que era o primeiro canon, romântico. e avant la lettre, e provocou toda uma polémica imensa. E a partir das Mocedades del Cid do Guilherme de Castro e depois do Cid do Corneille, esta história das Mocedades de Rodrigo, e muito particularmente esse episódio da Queixas de Dona Ximena, mas não só, tiveram depois uma influência enorme em poetas, em artistas. Portanto, as Mocedades são talvez o texto, o Cantar de Meu Cid também, claro, mas de forma ininterrupta é mais as Mocedades, através das crónicas, claro, portanto, poema das Mocedades em várias versões. Esse poema passou para as crónicas, das crónicas passou, foi fonte de inspiração para peças de teatro, e a partir das peças de teatro francesas, espanholas e francesas, também portuguesas, mas sobretudo espanholas e francesas, passou depois, por exemplo, no século XIX, os ingleses atiraram-se ao Cid com uma força brutal. Ou seja, o Cid tornou-se uma personagem europeia. Absolutamente, e mundial a partir de certa altura. Sim. E quase, enfim, entre aspas. E este das Mocedades foi o texto fundamental nesse seria, processo. por exemplo, interessante, que é um assunto que eu não faço a mínima ideia, não sei se tu sabes alguma coisa ou não, por exemplo, explorar a figura do Cid em contexto colonial espanhol. Por exemplo, como ele teria sido recebido muito interessante, seria nos países da América Latina colonizados pelos espanhóis. Sim, isso também todo um outro programa, obviamente, não é? Depois, sim, mas... a dada altura o Cid também ficou um pouco associado a uma visão, enfim, lá está, não sei, imperialista. Sim, é uma figura controversa. Com muitos equívocos pelo meio. Porque... Porque, por exemplo, o filme feito em 1961, portanto, em plena ditadura franquista, mas... E com o argumento do Menéndez Pidal... Era isso que eu ia dizer. Com o argumento do Menéndez Pidal, o Cid é quase aproveitado, e acho que esse também era um pouco o desígnio do próprio Menéndez Pidal, de criar uma figura conciliadora, uma figura que unisse mouros e cristãos, quase como republicanos e fascistas. Ou franquistas. Ou franquista, exato. Pronto. Não, é isso. Eu queria dizer franquistas, vou repetir. Portanto, o Cid tornou-se uma figura, ou o Menéndez Pidal quase que utilizou o Cid como uma figura conciliadora que unia mouros e cristãos, quase como uma forma de mostrar que os republicanos e os franquistas podiam conviver numa Espanha que tinha vivido uma guerra terrível, mas que era em momento de tentar conciliar e viver na harmonia possível, digamos assim. Sim, embora depois também houvesse aproveitamentos mais, digamos, mais polémicos, o Cid como uma espécie de encarnação do herói castelhano, sim, e aí num sentido um bocadinho mais polémico, expansionista, etc. Não escamoteando ao serviço da pátria e da fé. Não, é uma figura absolutamente multifacetada. E agora também, por exemplo, muito recentemente, em 2020, apareceu uma série, a famosa série do El Cid, na Amazon Prime, que lá está, reformula tudo isto à luz de valores ou de tendências ou de perspectivas contemporâneas, faz assim uma série de alterações, põe o Garcia gay, por exemplo, o Cid aparece também, portanto, faz assim as uma reescritas, série de... Cada época tem a sua, inevitavelmente, mas isso mostra a força também da... Sim, ou seja, mostra que, sem dúvida, o Cid é uma personagem viva e que é apetecível para ser retrabalhada em cada um destes momentos da história. Depois, o tipo de representação e de reescrita é evidente, como dizes, cada época tem uma versão ou tem uma história a contar. Época e cada parte de cada época, cada setor de cada época. Isto é de tal forma assim que, reparem, se nós virmos, estes poemas épicos, na verdade, os dois únicos poemas épicos que se conhecem, que são justamente o Cantar de Meu Cid e das Mocedades, porque depois há fragmentos de um cantar de Roncesvalles, sobre a época de Carlos Magno, e eventualmente prosificações e uma reelaboração de um outro poema, mas na verdade o grande herói da época castelhana foi o Cid, não foi nenhum rei, por exemplo. Sim. E já nas crónicas o Cid ocupa um espaço imenso. Portanto, o Cid como a grande figura da Espanha medieval
é algo que já vem da época. Aliás, não é por acaso que uma das obras mais importantes de Mané de Espidal, que é um grande medievalista espanhol, uma figura importantíssima para os estudos medievais, para a literatura medieval espanhola, para a língua, para a dialetologia, para filologia no sentido clássico do termo. Portanto, o Mané de Espidal escreveu um livro dedicado ao Cid e chamou-lhe justamente La Espanha del Cid. Claro. Não é a Espanha do Afonso VI, nem do Fernando, é a Espanha del Cid. Então, não sei, queres ler alguma coisa? Sim, mas então eu vou terminar a minha parte lendo este excerto da Jimena ante el rei Fernando e vou ler com pronúncia castelhana atual porque não vou sei ler em castelhano medieval. Allí cabalgó Jimena Gómez, 3 doncellas con ella van, e otros escuderos que la habían de guardar. Llegaba a Zamora do la corte del rey está, llorando de los ojos y pidiéndole piedad. Rey, dueña sola arada, y habeme piedad, orfanilla finqué pequeña, de la condesa mi madre. Fijo de Diego Lainez, fízome mucho mal, prisóme mis hermanos y matóme a mi padre. A vos que sodes rey, vengo a querellar. Señor, por merced, derecho me mandad dar. Bom, então eu vou ler o que vem na sequência disso, que é o Rodrigo vai falar com o rei Dom Fernando e recusa-se a casar com a Ximena e a beijar as mãos ao rei até fazer as tais 5 batalhas campais. Mas eu vou ler o momento inicial, portanto é a chegada do Rodrigo à corte, qual demónio que aí chega. Irado va contra la corte, do está el buen rey Don Fernando. Todos dicen a él que él mató al conde Lozano. Cuando Rodrigo volvió los ojos, todos iban derramando. Había muy gran pavor de él y muy gran espanto. Allegó don Diego Laínez al rey besarle la mano. Cuando esto vio Rodrigo, no le quiso besar la mano. Rodrigo fincó los hinojos por le besar la mano. El espada traía luenga y el rey fue mal espantado. A grandes voces dijo: tirad más allá ese pecado. Dijo entonces don Rodrigo: querría más un clavo, que vos seades mi señor, ni yo vuestro vasallo. Porque vos la besó mi padre, soy yo mal amancillado. Obrigada, Filipe, muito bem. Vamos agora deixar-vos algumas sugestões de leitura no podcast, na página do podcast, e por agora despedimos-nos com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até à próxima. Glosa ordinária.